Olá, que tal? Bom, continuando com os nossos estudos sobre o subjuntivo, nós vamos ver hoje o pretérito imperfeito. Bom, nós vamos ver como o pretérito imperfeito do subjuntivo se forma e quais as suas funções. Bueno, vamos prestar atenção primeiro uma coisa sobre o imperfeito do subjuntivo. Como vocês traduziriam para o espanhol esta oração? Como vocês passariam para o espanhol esta oração, essa frase? Sinceramente, nunca soube que ela fizesse sucesso fora do Brasil. Para tal, para passar a versão dessa frase, a tradução dessa frase para o espanhol, seria necessária a utilização de um verbo em que tempo? No pretérito imperfeito do subjuntivo. De verdad, nunca supe que tuviera éxito fuera de Brasil. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é formado a partir da terceira persona del pretérito indefinido acrescido das seguintes terminações. Então, vamos lá. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é formado a partir da terceira pessoa do pretérito indefinido acrescidos das seguintes terminações. Olha lá o desenho, a mocinha está lá. Em maio, comprei esta computadora. Em maio, eu comprei este computador. Então, como que é a terminação do pretérito imperfeito do subjuntivo? É isso que eu falei, o seguinte, a característica, né, do pretérito imperfeito do subjuntivo é que ele tem duas formas verbais que são gramaticalmente aceitas, duas conjugações verbais que são gramaticalmente aceitas pela RAE, que é a Real Academia Espanhola. Então, ponham lá atenção. Primeira conjugação, como é que vai ser a terminação dos verbos? Vamos usar o verbo estudar, tá? O verbo estudar, que é o verbo que vocês conjugam todos os dias da vida de vocês, e fazem isso muito bem, eu sei disso. Conjugo esse verbo todos os dias para vocês poderem ser aprovados nos concursos, que é a meta e objetivo de todos vocês. Então, vamos lá. Então, vamos pegar como exemplo o verbo estudar. Yo estudiara ou estudiasse. Tu estudiaras ou estudiasse. Ele, usted, estudiara ou estudiasse. Nosotros, vosotras, estudáramos ou estudássemos. Vosotros, vosotras, estudarais, estudasses. Eles, ustedes, estudaram, estudassem. Ambas as formas, as conjugações, são válidas, ou terminada em ara, ou a ace para os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Vamos pegar o exemplo do verbo comer. Yo comiera, comiese. Tu comieras, comiesses. Ele, usted, comiera, comiese. Nosotros, nosotras, comiéramos, comiésemos. Vosotros, vosotras, comierais, comiesseis. Eles, ustedes, comieran, comiessem. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Vamos ver o vivir. Yo viviera, vivesse. Tu vivieras, vivesses. Ele, usted, viviera, viviese. Nosotros, nosotras, viviéramos, vivêssemos. Vosotros, vosotras, vivierais, vivesseis. Eles, ustedes, vivieran, vivessem. Então, a terminação dos verbos com a conjugação terminada em er, em ir, vai ser iera, ieras, iera, ieramos, ieras, ieram, ou iesse, iesses, iesse, iéssemos, iesses, iessem. Tá? Então, Marise, qual que é a diferença do pretérito imperfeito do subjuntivo? Não existe diferença. A semelhança, quer dizer, o que é aceito, a regra gramaticalmente aceita, é a seguinte, que as duas formas são aceitas. Se você colocar numa prova lá, yo estudiara ou yo estudiasse, dá igual, tá?
Vamos pegar outro exemplo. Eles comeram e eles comessem, também tanto faz. Então, repetindo, recapitulando, o pretérito imperfeito do subjuntivo admite duas formas. Pongam lá atenção, preste atenção, porque se alguma banca de prova de gramática colocar as duas alternativas, você já sabe que as duas estão corretas. Não vão marcar errado, porque vocês já sabem que o imperfeito do subjuntivo admite essas duas formas de conjugação. Ahora, atenção. Atenção. La forma com S, né, C, é la mais parecida com a portuguesa SS, pero es la menos usada, nos servindo, por lo tanto, como salvación a los alunos que querem aprender verbos em espanhol de forma mais fácil. Então, o que eu quis dizer com isso? Não é indireta para ninguém, não. Não é indireta para ninguém, não. É o seguinte: a tendência nossa, para o português e o espanhol ser línguas irmãs, é usar o que mais parece com o português. Então, em vez de colocar, vamos supor, fuese, né? Em vez de colocar fuera, a pessoa coloca fuese. Só que, na língua espanhola mesmo, com o espanhol mais falado, coloquialmente, se usa mais a outra forma, o fuera. Então, é fuera, comiera, estudiara, do que a forma SE. É porque a nossa tendência, igual está escrito aí no slide, a forma com C, com SE, estudar-se, né, é a mais parecida com o português SS, mas é a menos usada. Então, ela não serve de tábua para salvação para quem achar que vai ser sempre utilizado o SE, que não vai. Se aparecer uma outra forma do pretérito perfeito do subjuntivo que nós acabamos de ver, vocês têm que saber identificar, tá? Verbos com irregularidade própria. Agora, claro, tem sempre os verbos, né? Nós vimos a lista dos verbos regulares. Agora, tem sempre os verbos que têm aquela irregularidade que é característica deles. Andar, anduviera, anduviesse. Caber, cupiera, cupiesse. Caer, caiera, caiesse. Dar, diera, diese. Descer, direra, diresse. Erguir, irguiera, irguiesse. São verbos com irregularidade própria que são características deles. Estar, estuviera, estuviesse. Hacer, hiciera, hiciesse. Ir, ser, fuera, fuesse. Oír, oyera, oyesse. Poder, pudiera, pudiesse. Poner, pusiera, pusiese. Querer, quisiera, quisiese. Saber, supiera, supiese. Tener, tuviera, tuviese. Traer, que é o trazer, trajera, trajesse. Venir, viniera, viniesse. Ver, viera, viesse. Estão entendendo bem? Espero que sim. Bom, quais são as funções do pretérito imperfeito do subjuntivo? Está lá em cima. Se fuera, no seria. El uso de las formas terminadas em RA ou em C depende de los hábitos personales ou regionales. Ambas formas se traduzem de la mesma maneira ao português. Então, o que eu falei com vocês. Apesar das formas terminadas em A ser mais utilizada na língua espanhol coloquial, na língua espanhol escrita, a forma terminada em SE não está errada, tá? Então, o uso dessas duas formas, que são as formas aceitas
pela gramática da língua espanhola RAE, ela depende dos hábitos pessoais ou dos hábitos regionais, né? O espanhol é uma língua unificada, mas ele pode ser falado de diversas maneiras, de formas variadas, em cada país hispano-hablante. Normalmente se refere a ações passadas. Me dijo que pensara em sua proposta. Me disse que pensara na sua proposta. Ayer le solicitei que me dijera lo que lhe passava. Ontem lhe pedi que me falasse o que estava acontecendo com ele. O pretérito imperfeito do subjuntivo também pode referir-se a ações presentes ou futuras. Quem tuviera tus capacidades, aí é presente. Ojalá já fuera Navidad, futura. Le dije que me pagara la próxima semana. Então, apesar de ser pretérito imperfeito do subjuntivo, ele pode se referir a ações presentes, como também a ações futuras. Quem tuviera tus capacidades é presente. Repetindo, ojalá já fuera Navidad, futura. Le dije que me pagara la próxima semana, futura. Le he dicho que me pagara hoy, presente. Então, ele pode ser usado com ações para se referir a ações presentes ou ações futuras. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele participa na construção de orações condicionais. É um uso importante do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se não estuviera tão enferma, iria ao supermercado e te lo pediria que lo hicieses tu. Então, se eu não estivesse tão doente, eu iria ao supermercado e não te pediria que você fizesse isso para mim. Então, o pretérito imperfeito subjuntivo, ele participa na construção de orações condicionais. Em orações com introdução negativa, no creio que Juan viniera a mim, fiesta del ano passado. Orações com introdução negativa, então o que é? No creio que Juan viniera, eu não acredito que o Juan viesse na minha festa do ano passado. Expressa cortesia, formalidade. Quisiera ver unas corbatas para mi marido. Quisiera hablar con el gerente. Em exclamações, se refere a ações em cumprimento impossível, né? No meio da semana, quinta-feira, está ele lá na praia, todo satisfeito, né? O do duende lá na praia, todo satisfeito. Ojalá fosse feriado. Ah, quem dera que hoje fosse feriado, né? Então, ele também é usado em exclamações para se referir a umas ações que, às vezes, podem ser impossíveis de ser realizadas. Quer dizer, ojalá fosse feriado, pero no lo es, mas não é. Alguma dúvida sobre o imperfeito de subjuntivo? Lembrando, então, vocês, para finalizar a aula, que o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele admite duas formas. A forma terminada em "ra", né, em "ra", e a forma terminada em "se", tá bom? As duas formas são aceitas, vai depender do uso escolhido pelo país, que aí já fica a gosto do freguês. A nossa tendência dos brasileiros, é levarmos para a terminação do "se", tá? Mas todo mundo agora já sabe, não tem problema. Cai numa questão de prova, as duas formas são aceitas. Na próxima aula, nós veremos mais um pretérito agora, pretérito perfeito do subjuntivo. Não percam, espero por vocês. Hasta pronto.